espírito, alma e corpo. Que volte o governo de Deus, que volte o controle de Deus. Que saia do nosso meio a ideia de que uma hora de oração vai atrapalhar a rotina do seu dia. Que rasgue-se a convicção de um sofisma desenvolvido pelo ativismo religioso. Que disciplina espiritual é religiosidade. Disciplina espiritual não é religiosidade, é vida devocional. Você está terceirizando um poder que recebeu prioritariamente. O Senhor aparece e essa revelação extraordinária, ela é dada a Ezequiel no Espírito. Grita após mim, igreja. Ela é dada a Ezequiel no? Ela é dada a Ezequiel no? Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, se não começar no seu espírito, não começará em lugar nenhum. Agora, Camila, como eu me movo pelo Espírito? Como as coisas tangíveis e físicas da minha vida passam a existir pelo Espírito? Gênesis 1, o texto vai dizer assim: no princípio, a terra era sem forma e vazia. O Espírito, quem está comigo diga amém. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou do abismo que estava em densas trevas e profundas águas. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de quem? Bora, de quem? Espírito de Deus se movia, mano. É o Espírito de Deus. Então vou perguntar para você pela terceira vez: quem está se movendo? O Espírito de quem? De quem? Duas verdades no princípio. Primeira, não há densas profundas de trevas, de caos, que o Espírito de Deus não tenha liberdade para si. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Para que essa ideia de dizer, isso sim é religiosidade. Deus não entra ali porque ali é casa disso. Deus não entra ali porque ali é tráfico daquilo. Deus está dizendo: me movo aonde eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Sem forma, vazio, um caos em trevas, mas o Espírito de Deus estava presente e não estava parado. Eu vou falar de novo: estava presente e não estava parado. Estava presente e não estava parado. Estava presente e não estava parado. Presente, mas não estava parado. Todavia eu tenho que ser honesto ao texto. E o texto diz que o Espírito de Deus está presente, está se movendo, mas não está fazendo nada. Ele está presente, está se movendo, mas não tem sol. Está presente, está se movendo, mas não tem ordem. Está presente, está se movendo, mas não tem lua. Está presente, está se movendo, mas não tem terra. Está presente, está se movendo, mas não tem estrela. Está presente, está se movendo, mas ainda não tem nada. Continua caos. Está presente, está se movendo e o caos não muda. Está presente, está se movendo e as trevas não saem. Eu quero que você entenda isso. Por que é importante entender isso? Para você compreender como que se organiza a vida espiritual. O mesmo meio pelo qual Deus quer se mover na gente é o mesmo meio pelo qual Ele mesmo se move em si. Eu vou repetir: o meio pelo qual Deus se move na gente é o mesmo meio pelo qual Ele se move em si próprio. Explica, vou explicar. Está presente, está se movendo, mas não muda nada. Porque mover sem palavra não muda nada. Pode ser mover de Deus, pode ser mover do Espírito de Deus, na inocência, na pureza, na vontade, no desejo. Mas se não tiver palavra, não muda. Está presente, está se movendo, mas não muda nada. E quando é que tudo começa a mudar? Quando é que as coisas começam a serem transformadas? Quando o texto diz: e disse Deus. Agora eu te pergunto: um Deus como o nosso Deus
precisa falar para as coisas existirem? Tudo que existe, tudo que há, diz o autor da carta aos Hebreus, não foi feito por prova aparente do que se vê. O que ele está dizendo? Que tudo que você toca, que tudo que você enxerga, não existe por obra do acaso. Mas antes, céus e terra, oh meu Deus, céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Agora raciocine comigo. Deus poderia ter criado tudo que existe, tudo que há, numa inspiração assim, ó. Podia ou não podia? Mas o princípio pelo qual ele opera é o mesmo pelo qual ele se move. O princípio pelo qual ele opera é o mesmo pelo qual ele se... Para que nós aprendamos a nos mover nele. Então veja, tu pode estar aqui hoje, tu pode rodar, tu pode pular, tu pode viver a efusão do Espírito. Se isso for destituído de uma palavra, o Espírito não terá o poder de trazer a realidade das coisas que você precisa viver na sua vida. Aí o texto vai dizer, e disse Deus. Quando o texto diz, e disse Deus, haja luz, você conhece. O que houve? Bora! O que houve? O que houve? Então veja, tem Espírito, tem mover, mas não acontece nada. Porque mover não traz palavra, mas palavra... Ei! Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça. É a primeira vez que eu te peço isso nessa noite. Pega na mão do vizinho, não pede licença não, sai pegando. Pega a mão do vizinho aí, pega a mão do vizinho. Pega a mão do vizinho e diga assim, você. Diga, você está debaixo de palavra. Sacode ele e diz assim, ó, libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra. Ei, você consegue abrir a boca aí agora e dizer as coisas que Deus já te disse? Você consegue dizer, eu ainda serei uma pregadora, eu ainda serei um evangelista, você consegue dizer isso? Porque você não irá além do que não tiver coragem de dizer. Repita as palavras que ele já te disse. Isso fará de você um profeta que traz mover pela palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a acontecer. Aí você diz, Camila, mas eu não tenho essa fé. Deus está dizendo, pensa na fé depois. Primeiro recebe a palavra, entroniza a palavra, lê a palavra, acredita na palavra, profetiza a palavra.